Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo 34. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Mas ainda tem gente folheando, enquanto vão folheando a Bíblia para encontrar Lucas 21, 34, a gente também cumprimenta aqueles que nos acompanham e vão nos acompanhar através do canal Ebenezer Oficial. Aonde você estiver, na sua casa, no carro, no trabalho, que Deus em Cristo possa te abençoar grandemente também. Glória a Deus. Lucas capítulo 21, 34 diz assim: olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Versículo 33 do mesmo capítulo diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça mais uma vez pela tua grande e imensa palavra. Nós sabemos que sem ela nós não estaríamos aqui, mas nós somos gratos a ti e queremos agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado através da tua palavra santa, fiel e verdadeira. Espírito Santo da verdade, que o Senhor nessa noite mais uma vez tome direção neste culto e venha agir conforme o teu querer e a tua vontade, e que o Senhor venha trazer alimento à alma que está sedenta, que o Senhor venha despertar aquele que está adormecido, que o Senhor venha trazer vida, meu Pai, aonde há mortandade, e no nome de Jesus Cristo, Pai, que a visão seja esclarecida, que os ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz nessa noite mais uma vez. Toma a direção, Espírito Santo de Deus, Jesus de Nazaré, nós te damos graça mais uma vez em nome do Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós nessa noite estamos mediante uma palavra, o sermão profético, porque a palavra de Deus é uma palavra que tem poder de transformar e mudar corações, mudar as mentes, e esta palavra é poderosa para fazer muito mais do que a gente imagina. E quando a gente lê aqui esses versículos da palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ele está avisando aos seus para que eles estivessem apercebidos, porque dias difíceis sobreviriam sobre a face da terra. E se nós olharmos, passará-se o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, porque se nós atentarmos e olharmos a realidade do que está acontecendo no mundo, não são coisas pequenas que estão acontecendo. Nós temos visto tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado está cumprido. É tempo de acordarmos, é tempo de agarrarmos na fé, é tempo de estarmos próximos de Jesus ainda mais. É tempo da igreja se desprender das coisas dessa vida, porque nós já temos visto falar de fomes, guerra, pestes, terremotos, ingratidão, injustiça. Tudo isso nós temos contemplado a cada instante das nossas vidas. E muitas coisas estão acontecendo em ocultas que ninguém nem sabe. Mas o importante é que a Bíblia diz que aquilo que é oculto, isso aí é para Deus, mas o que se revela é para nós mesmos, que somos seres humanos. Mas que nós nessa noite, como foi dito na palavra do Senhor aqui, olhai vós e não vos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria ou de embriaguez, porque no decorrer da caminhada é muito fácil alguém se perder na caminhada.
Porque quando se aceita Cristo e vem aquele primeiro amor, a gente está com um fogo aceso dentro de nós. Nós estamos com a chama do primeiro amor e tudo nós queremos fazer para agradar a Deus, mas no decorrer da caminhada é onde a gente corre grande e sérios riscos de nos afastar de Deus. E nesta noite eu pergunto para você, como está a sua vida diante do Senhor? Como você se encontra agora diante da presença de Deus? E se o Senhor Jesus hoje viesse buscar a tua igreja, você estaria preparado para o arrebatamento? Você está pronto para esse grande momento que vai acontecer, chamado volta de Cristo? Porque Jesus falou essas palavras há mais de 2000 anos. Então, se nós observarmos a palavra de Deus, ela não vieram-se gerações, passaram gerações, levantaram-se reino, caíram-se reino, mas a palavra permanece a mesma. Vem o modismo, vem o que for, não importa, passa-se uma coisa, mas a palavra de Deus, essa vai prevalecer até o final de todas as coisas. Tudo vai se findar um dia, tudo vai se acabar, mas a palavra de Deus, essa permanece fiel para sempre. E é através desta palavra que eu venho te falar nessa noite e dizer que nós precisamos tomar cuidado e ver verdadeiramente como é que está a nossa vida para o grande encontro com o Senhor. Porque ninguém necessita talvez de grandes sinais para que se arrependa dos pecados. Porque quantos sinais que muitos veem e não mudam. Não é a questão, eu preciso ver para crer, não é isso. É você ser inteligente, se abraçar com o Espírito Santo e ficar firme nesses dias maus que nós estamos vivendo. São dias de escândalo, são dias difíceis que a igreja está passando na face da terra. É um esfriamento total, onde as pessoas estão perdendo a sua identidade como cristão. Muitos já não sabem mais a quem ele está representando. Muitos já não entendem mais o que é que ele faz dentro da casa de Deus, na obra de Deus como um cristão. E nós precisamos ficar atentos, porque, como disse a palavra de Deus, cuidado para que não aconteça que o coração se encha de glutonaria, se carregue, ou seja, de embriaguez com os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Porque o dia do Senhor será um dia talvez como este, um dia onde você está se organizando, se preparando, projetando para a semana, projetando para o dia de amanhã, e ainda pode ser que aconteça agora mesmo, como neste culto, e não vai dar tempo de ninguém consertar aquilo que está desconcertado. Não vai dar tempo. A hora de estar com Jesus é agora. É a hora de continuar fazendo o que é certo. É hora de arrepender, renunciar e voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. Se você não sente mais a graça e o poder de Deus, volte. Se você já não tem mais vontade de fazer a obra de Deus, é tempo de voltar. É tempo de se humilhar na presença do Senhor. É interessante, queridos e amados irmãos, que a maior esperança que a igreja tem não é em ter um governo melhor. A nossa maior esperança é uma só, é a volta de Jesus Cristo. Se nós como cristãos não almejar isso, nós estamos perdidos. Se fugir isso da nossa atenção principal, o nosso foco principal, o que é o foco principal da igreja? É um dia estar na boda do Cordeiro com o Senhor Jesus Cristo. Se isso se apagar da nossa vida, esse desejo, nós somos pobres e miseráveis. Isso mostra que estamos distante da realidade. Mas todo cristão, todo servo, toda serva do Senhor, a maior esperança que ele tem é um dia estar encontrando com Jesus e subindo com ele, aleluia, nas alturas. É um arrebatamento,
É a mensagem que ninguém prega mais, não quer pregar mais. É a mensagem que ninguém quer ouvir mais. Por quê? Porque o povo está tão envolvido com o mundo e com aquilo que o mundo oferece, que as pessoas estão dizendo: espera aí mais um pouco, Jesus não vem não, que está bom demais aqui. Mas a igreja tem o Espírito Santo, é a igreja que todos os dias está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós vivemos no tempo onde há palavras de autoajuda. Nós vivemos no tempo onde se prega, se anuncia aí um ensinamento chamado coach, aonde são palavras de autoajuda, ensinando a pessoa a vencer, a triunfar, a conquistar, e é só isso e nada mais além disso. Mas aonde é que está a santificação? Aonde é que está a igreja verdadeira do Senhor? A igreja verdadeira é aquela que não deixa de clamar, não deixa de orar, não deixa de buscar a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E o Espírito Santo, nos dias que estamos vivendo, está gemendo, está buscando espaço em corações, infelizmente não encontra, porque tem lugar para tudo nos dias de hoje, tem lugar para várias agendas, mas não tem lugar para o Espírito Santo de Deus. E se a casa não estiver ornamentada, se a casa não estiver cheia do Espírito Santo, esta casa está sujeita a uma grande ruína, uma grande queda. E a decepção maior do que vai acontecer não é a questão estar dentro da igreja, porque vir à igreja é fácil. Não é a questão pertencer ao ministério e ter até uma credencial, um título, um diploma na parede, porque isso não adianta. O que vai fazer a diferença é a sua santidade diante do Senhor naquele dia. É o seu compromisso que você fez, a aliança que você fez diante do altar de Deus e disse: a partir de hoje eu recebo, eu reconheço Jesus como Salvador da minha vida e vou até o fim da jornada. E como você está? Porque muitos têm se perdido na caminhada, muitos têm se enfraquecido na caminhada. Muitos deixaram de se preocupar, como foi cantado aqui, o irmão que cantou disse: o temor pela palavra, o temor, o respeito por aquilo que é de Deus. Porque as pessoas hoje falam o que quer, andam do jeito que quer, mas querem chegar e fazer a obra do Senhor, e a obra do Senhor são para homens e mulheres que estão se dedicando diante do altar de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo: cuidado para que não se embriague, cuidado para que não se encha de glutonaria, ou seja, o povo vive somente para essa vida, estão vivendo, parece que o céu deles é aqui na terra, são tão apegados com as coisas terrenas, que não lembram mais das coisas celestiais. As coisas espirituais devem estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. É por isso que eu disse que a esperança da igreja é a vinda, a volta de Cristo. É a única esperança que a igreja tem. Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12, diz: devemos aguardar e desejar pelo dia da vinda de Cristo. Nós devemos aguardar, nós devemos desejar pelo dia da vinda de Cristo. Você está aguardando, você está desejando a vinda de Cristo, porque se você não estiver desejando e nem aguardando, algo está errado na tua vida, porque Jesus vem para buscar um povo que aguarda a qualquer momento o soar da trombeta. Todo cristão verdadeiro anseia pelo dia de que Jesus arrebatará a sua igreja,
para estar com Ele para sempre. Ele fez essa promessa e Ele virá. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 Timóteo 4,8 diz: Jesus virá para os que amam a sua vinda. Jesus vem para quem ama a sua vinda. É tanto que no evento do arrebatamento, querido e amado irmão, você que está aqui, você que nos acompanha de casa, o arrebatamento é para quem ama e aguarda a vinda do Senhor. Eu sou crente, mas não ama e nem aguarda a vinda do Senhor, vai ficar. Peça ao Senhor, Deus coloca amor, para que eu venha amar e esperar esse tão grandioso dia. Todo dia o crente precisa dizer: Pai, me dá força, lembra, Pai, de mim nas minhas fraquezas e me ajuda para que quando a trombeta soar, o Senhor venha me achar de pé, como disse o texto aqui. Porque há muitos que já estão prostrados, há muitos que estão dormindo e não conseguem se levantar. Eu sou crente, mas não amo a vinda de Jesus, não está nem aí para o arrebatamento. Está errado. É por isso que o arrebatamento, Cristo vem para aqueles que aguardam a sua vinda. É por isso que quando a trombeta soar, muitos não irão ouvir o soar da trombeta, porque são crentes, estão dentro da igreja, mas não aguardam e não amam a vinda de Jesus. Ou seja, não estão na sintonia com o céu. Ele é só um crente que confessou, mas é um crente que relaxou, é um crente que está vivendo do jeito que ele acha que deve viver. Ele criou o seu próprio conceito e agora ele está demandando como ele vai andar, como ele vai viver, como que ele vai adorar, que dia que ele vai para o culto, que dia que ele vai fazer alguma coisa na obra. E a obra não é isso. Evangelho é renúncia, evangelho é mudar de atitude, é estar aceso, acordado, esperando a qualquer momento o soar da trombeta. Quando se pregava sobre o arrebatamento de Jesus, alguns anos atrás, muitos choravam, carregavam um lenço e choravam, que soluçava no banco da igreja, e diziam e falavam em mistério, dizendo: volta Jesus, volta Jesus. E hoje o amor se esfriou de uma tal maneira que o evangelho está sendo pregado: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O povo está dizendo: não estou nem aí, estou nem aí. E o que eu tenho a ver com isso? Mas muitos só irão se despertar quando perceberem que já será tarde demais. E a Bíblia nos manda, queridos e amados irmãos, andar no Espírito. Andai no Espírito para que não cumpra os desejos da carne. Sabe por que as pessoas hoje está tão difícil pregar a palavra, fazer a obra de Deus hoje, pastor João, pastor Jefferson? É porque a igreja de alguns anos atrás não tinha uma televisão, não tinha um Facebook, não tinha internet, não tinha um celular na mão, não participava de qualquer tipo de programação no celular. Aí o crente tinha tempo para buscar a presença de Deus em casa. O crente, quando chegava, pegava a Bíblia, ia ler, ia examinar as escrituras, pôr o joelho no chão, orar, falar com Deus. E quando vinha para o culto, aí o fogo queimava, o fogo acendia, a glória de Deus se manifestava. Mas hoje nós vivemos diante de um povo que são verdadeiros zumbis ambulantes na terra. Zumbis ambulantes. Pessoas que andam, que o carro falta atropelar porque estão conectados de tal forma no celular, e se fosse coisas que edificassem, era bom demais, mas na verdade não são, estão ligados nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, e perderam o desejo pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu venho te dizer nessa noite mais uma vez, talvez você está dizendo: eu não queria ouvir essa palavra, mas eu vou te dizer de novo: Jesus está voltando.
Jesus vem buscar a igreja lavada, despertada, cheia do Espírito Santo. Não é uma igreja que está envolvida, embriagada com as coisas dessa vida. Uma igreja que está vivendo de del em del, andando de qualquer maneira, representando Jesus de qualquer forma, anda de qualquer forma. Não, a igreja de Jesus tem responsabilidade. A igreja de Jesus que vai subir no arrebatamento, ainda que o mundo seja moderno, ele permanece nos princípios que aprendeu. Está chegando o final de todas as coisas, irmãos. Estão tentando tirar o nosso direito de expressar a palavra. Estão querendo amordaçar e calar a igreja. Isso é o final, irmão, acorda. Jesus está às portas. Os homens ímpios estão governando. Os homens pela face da terra têm pensamentos cruéis a respeito da igreja de Cristo, e muitos estão desapercebidos, achando que está tudo normal. Está não, é o fim. Jesus vem aí para buscar o teu povo. É tempo da igreja acordar. Não se preocupe com essas coisas. Tenha tudo como se não tivesse nada, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52, a Bíblia ensina que no momento do arrebatamento, nosso corpo será transformado. Então eu te digo desde agora que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Entenda isso. Porque no abrir e fechar de olho, nosso corpo mortal vai ser transformado. A nossa matéria aqui vai desaparecer. E haverá um corpo de glória que irá de encontro com o Senhor nos ares. Apesar de se esforçar, apesar de se dedicar, veja que o nosso corpo, a nossa carne, que não se converte, porque a carne não converte, irmão. É o maior inimigo que a igreja tem, se chama carne. O diabo, ele vem, te afronta e ele dispersa, depois volta de novo. Mas essa carne você dorme com ela, acorda com ela, come com ela, e assim ela não te deixa. É o maior inimigo que a igreja tem na atualidade. E muitos estão com o espírito enfraquecido, porque a alma, a carne se fortaleceu. Só quer os prazeres desse mundo, só quer viver aquilo que o mundo oferece, vivendo em glutonaria. Ninguém mais quer fazer um propósito diante de Deus, porque a vida está fácil, é só passar o rádio, passar uma ligação e tudo já está resolvido, tudo chega na porta. E o povo estão se alimentando, só comendo, só comendo, só comendo, e ninguém mais quer saber de orar, de jejuar, de se apresentar diante de Deus. Em vez de alimentar da comida que perece, começa a se alimentar da palavra que permanece. Não troque aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno, porque tudo quanto nós estamos vivendo e vendo aqui vai passar. Mas a eternidade, ela é para sempre. Assim como o nosso corpo terreno não pode herdar o reino de Deus, nada que é material herdará o reino de Deus. Dinheiro, bens, roupa, nada iremos levar para o céu. Por isso precisamos nos desprender de tudo aquilo que é material. Desprenda. Larga de idolatrar isso ou aquilo, larga de endeusar isso ou aquilo, mas se humilha na presença do Senhor, se fortifica na presença de Deus, adora o nome daquele que tem poder para fazer todas as coisas. Para que tanta coisa? Nós vivemos num mundo onde tem pessoas que têm tanto e outros não têm nada. Um mundo de injustiça.
Um mundo onde uns podem e outros não podem. E a ganância do homem em conquistar é tão grande que muitos por isso têm se esquecido de Deus. O povo estão numa busca constante por adquirir bens, riqueza, prosperidade, e vão se afastando, se distanciando de Deus. E aí você chega em alguém e diz: ei, hoje é tempo de oração, isso é o dia do culto, não dá para ir no culto porque eu estou trabalhando, não dá para ir na escola dominical porque eu estou trabalhando de agora de domingo a domingo. E que adianta isso? Levantar cedo, dormir de madrugada e no final perder o mais importante, que é a nossa salvação. O que adianta ter milhões e milhões no bolso e ter uma alma vazia, sedenta e faminta pela vontade de Deus, pelas coisas do Senhor? É tempo da igreja fazer sim, conquiste, vai em busca do seu sonho, mas priorize sempre o reino de Deus na sua vida, porque essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Nada disso vai entrar lá. Carro não entra lá, casa não entra lá, riqueza, a status não vai entrar lá, a posicionamento no meio da sociedade não entra lá. Não, mas são 1001 diplomas, não vai entrar lá. Vai entrar lá a igreja eleita de Cristo, que deixou tudo por amor a Deus, que foi fiel até o fim, mesmo sendo perseguido, humilhado, maltratado, mas diziam: eu tenho ainda uma esperança, agora eu quero ver o que esse crente vai fazer. Eu fechei isso, eu fechei essa porta, eu fechei aquela, e Satanás fazendo o mesmo, mas o crente tem uma esperança chamada arrebatamento da igreja, e vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Então entenda que carne nem sangue pode herdar o reino de Deus. Coloca isso no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite buscando, cansado de tanto correr, de lutar e pelejar, e a obra de Deus ficando em primeiro ou em terceiro lugar, nem em segundo, em terceiro ou em quarto. Porque para muitos não é nem segundo lugar mais, é em quarto, ou talvez quando der certo. E nessa fadiga, a alma está morrendo. E nessa fadiga, a família está ficando de lado. E nessa fadiga, o ministério não é exercitado mais. Então peço ao Senhor que prepare tudo da melhor maneira para que você faça o que precisa ser feito, mas não tire o tempo de adoração que você precisa ter na presença de Deus. Jesus está voltando. Ele vem buscar a tua igreja. É interessante que a Bíblia diz em Mateus 24, do 37 ao 42, Jesus vai voltar no momento em que ninguém espera. Jesus vai vir no momento em que ninguém estiver esperando. Vai ser um susto total. Quando menos esperar, vai haver um susto. Jesus vai voltar. Quando alguém assusta alguém, essa pessoa toma um susto. Por quê? Porque não estava esperando. Não é assim? Alguém esconde quando você passa, e você assusta, quase morri do coração, né? O irmão chegou ali por trás da irmã Francisca, quase que ela cai para trás. O irmão chegou, foi o irmão João, né? Opa, não é arrebatamento não, irmão. Que susto foi esse, misericórdia. Sabe o que é isso? Porque ela não estava esperando aquilo. O arrebatamento, quando ele acontecer, vai ser algo no momento que ninguém espera. Os discípulos perguntaram para Jesus: que dia vai ser o dia certo? Jesus disse: esse dia ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai que está no céu.
A hora do arrebatamento não vai ser através de um prenúncio de um grande acontecimento, não será assim. O que tem acontecendo mostra que está para chegar o momento, mas o dia e a hora ninguém sabe. A Bíblia vai falar no livro de Mateus 24, do 37 ao 42, que o Filho do Homem virá na hora em que ninguém esperais. Na hora que ninguém espera, Ele virá. Muitos acham que a volta de Cristo será precedida por algum evento sobrenatural. Vai acontecer um desastre muito grande, aí Cristo vem. Não vai ser assim. Vai ser quando tudo estiver de boa, como diz por aí. Quando tudo estiver na paz. Quando tudo estiver do jeito que estavam no dia de Noé, como diz o texto, que compravam, vendiam, casavam, até que Noé e a família entrou na arca. É da forma que vai acontecer, quando muitos estiverem comprando, quando muitos estiverem vendendo, outros estiverem casando, outros estiverem projetando mil e uma coisa, estiver projetando milhares e milhares de situações, aí se manifestará o Filho do Homem para buscar a tua igreja. É por isso que em qualquer situação, seja o que acontecer comigo ou contigo, vigiai em todo tempo, estejai-vos apercebido. Se estais em casa, mulher, continua orando em espírito, dizendo: Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda a minha casa. Se está na rua, no trabalho, vai orando em espírito e dizendo: Senhor, e que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu quero continuar te adorando, não me deixa só, porque muitos estão, meus irmãos, anestesiados, muitos estão vivendo distanciados da presença de Deus, e nem perceberam que não tem mais a presença de Deus. Eu sou crente, grandes coisas é ser crente. Mas qual tem sido o seu compromisso com o Espírito Santo? Qual é o compromisso que você tem mantido, o compromisso de pé? Se tem, glória a Deus pela sua vida. Agora, se não, é preciso se alertar. Porque como no dia de Noé, casavam, bebiam, faziam tudo que não prestava, estavam lá dançando, tudo que eles queriam fazer, é o que o mundo está vivendo hoje, igreja. Muitos nem falam em Deus. Grandes metrópoles, grandes cidades, nem falam em Deus. Pessoas que fizeram do seu dinheiro o Deus deles. Pessoas que fizeram da fama o Deus deles. Esqueceram do Criador. Esqueceram do Deus que criou os céus e a terra. Mas um dia estas mesmas pessoas irão se lamentar, porque elas terão que levantar os olhos e ver nas nuvens o Mestre Jesus amado, com a igreja eleita, vindo para o grande dia do triunfar de Deus. É tempo da igreja estar atenta, e muitas pessoas que estão na igreja estão se enveredando nas coisas do mundo, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo o mundo para dentro de si. Quando eu digo igreja, é para dentro de si. Arranca isso que não provém do Espírito Santo, porque senão tu só vai ficar dentro da igreja dando trabalho para pastor, fazendo problema dentro da igreja e não tem fé. Estou fraco, estou fraca. Ai, pastor, não estou tendo força. E como é que tem? Se não ora, não jejuma, não lê Bíblia, mas faz tudo que não presta e quer estar forte. Forte de quê? É tempo da igreja se responsabilizar, abraçar o compromisso do verdadeiro evangelho e começar a fazer aquilo que ninguém está querendo fazer mais. Ora, busca a presença de Deus, porque senão serão surpreendidos no dia do arrebatamento.
E aquela multidão que zombavam de Noé, que dizia: Noé está ficando maluco, olha aí, 120 anos para construir a arca. Mas não existe isso, nem chover chove, como é que vai ter dilúvio? Mas a palavra de Deus, quando Ele fala, está falado, e ninguém pode reverter. E tem muita gente brincando, os crentes falando que Jesus volta. Olha, desde quando eu era novinho, eu era criança, crentes que se afastaram e hoje estão zombando da própria igreja de Cristo. Desde quando eu era pequeno, dizia que Jesus vai voltar, minha avó já morreu, meu avô já morreu, e cadê Jesus? Estão enganados, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar para buscar a igreja. Infelizmente a porta da graça, felizmente a porta da graça ainda está aberta, mas um dia essa mesma porta vai se fechar, e muitos correrão desesperados buscando uma porta, e não irão encontrar mais. Como nos dias de Noé, batiam-se na porta da arca, dizendo: abra Noé, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, ajuda-nos. Mas Noé não podia fazer nada, porque quem fechou e lacrou a porta foi Deus. A porta que Deus fecha, não tem quem possa abrir, mas a porta que Ele abre também não tem quem possa fechar. E eu vejo uma porta aberta nessa noite, e Deus dando oportunidade para quem quiser entrar por ela e tomar posse da tua vitória. Beba da água da vida, beba do maná que Deus tem para ti, alimenta a tua alma nessa noite, e diga: Senhor, chega de fraqueza, eu quero ser forte, cheio do Espírito Santo, e aguardar a tua vinda todos os dias. Mateus 25, do 1 ao 13, a volta de Jesus vai pegar muitos crentes, cristãos, despreparados. Coisa ruim é pegar despreparado alguém, né, irmão? Quando algo vem inesperadamente, acontece, a gente fica sem saber o que fazer. Alguém despreparado, vem uma chuva, ele não preparou para a chuva, o que ele faz? Vai molhar. Alguém que de repente sobreveio uma fome sobre a terra, e ele vai passar fome porque ele não se preparou. Tem muita gente despreparadas. A Bíblia fala sobre as 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. É interessante, irmão, que a parábola contada por Jesus das 10 virgens representa a igreja. Jesus está se referindo à igreja, embora todas fossem virgens, ou seja, igreja, nem todas estavam preparadas, aguardando o esposo. É por isso que nessa noite eu estou dizendo: se tem alguém despreparado aqui ou me ouvindo através da internet nessa noite, eu te digo: prepara a tua vida diante de Deus, porque o arrebatamento vai acontecer em forma, em momento que ninguém espera, e vai pegar muita gente despreparadas. Tem gente que estão confundindo as coisas, está achando que ser crente é apenas vir aqui e voltar para cá. Não é isso, irmão. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é você estar ligado na videira. Ser cristão é você estar conectado com o céu. Ser cristão é você ser cheio do Espírito Santo, e mesmo nas madrugadas, ou pela manhã, à tarde, o dia, Ele fala contigo, tu estremece o coração e sente que Ele está falando com você. Ser cristão é quando você mesmo está em qualquer lugar e Deus diz no seu coração: faça isso, e você ouve e vai fazer aquilo que Ele está mandando você fazer.
não é um crente que só tem um nome, que só falou que é crente, mas não faz nada que um crente deve fazer. É tempo da gente, porque aqui essas 10 virgens estavam no mesmo lugar. 5 permaneceram firmes, a Bíblia diz, muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, infelizmente não vão subir no arrebatamento, porque estão com as lâmpadas apagadas. Uai, mas ele está dentro da igreja, e quem disse que está na igreja é sinônimo de lâmpada acesa? Se todo mundo que entrasse dentro da igreja a lâmpada ficasse acesa, era bom demais, mas não é. Ser evangélico, ser um cristão é muito mais além do que isso aqui, ó. Ser cristão é atitude, é envolvimento, é entrega. Se entrega ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Se entrega a Ele, dependa dEle. Tem muita gente que acha que é alguma coisa. Tem muita gente que não recebe muitas bênçãos, porque Deus sabe, se der, ele se desvia. Tem gente que ele vai viver a mesmice até o final, porque para que pelo menos a alma dele seja salva no grande dia de Deus, porque ele não se converte. Ele vive camuflado, ele vive parecendo trigo, mas é joio. Ele tem a aparência de trigo, mas é joio, porque no seu interior não há nada, ele está vazio. E no final se manifesta quem verdadeiramente ele é. Mas a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é aquela que roubava, não rouba mais, que perseguia, não persegue mais, que não amava, agora ama, que não perdoava, agora perdoa, que é aquela que deixou de viver a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Esses são verdadeiros crentes que estão na presença de Deus. Mas crente que diz que é crente só porque está dentro de uma igreja ou pertence a uma religião, está perdendo tempo. Muitos estão e ficarão no arrebatamento porque as lâmpadas estão apagadas. É uma escuridão total. Sem azeite não tem lamparina acesa. Sem azeite não tem lamparina acesa. Quando nós morávamos na roça, eles falavam assim: tem que buscar o querosene, porque a lamparina não está acabando. A reserva das lamparinas estão acabando. Na roça não tinha. Acendia os candeeiros, acendia as lamparinas, e tinha que abastecer todos os dias aquela lamparina para que ela clareasse quando a noite chegasse. Mas tem muito crente que já acabou o combustível. Tem muita gente que a lamparina apagou, está em trevas, estão secos. E o que representa a falta de azeite é a falta do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse: eu vou, mas se eu for, eu preciso ir, porque senão ele não vem, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, o combustível que a igreja precisa para vencer, para evangelizar, para pregar, para anunciar, para permanecer firme na presença de Deus, é o Espírito Santo da verdade. Os discípulos queriam continuar fazendo a obra, não é verdade? Jesus disse: então ficai-vos em Jerusalém, até que do alto eu vou enviar o combustível, eu vou enviar o azeite, porque aí a lamparina vai acender, e enquanto o azeite estiver na lamparina, a lamparina não apaga. Pode vir o vento que for, pode vir a perseguição que for, pode levantar o rei, qualquer rei que queira se levantar, pode perseguir, pode maltratar, mas se tem azeite, tem a lamparina acesa, tem a presença de Deus. Tem lamparina acesa aqui, tem lamparina acesa em casa. Se tem, dá glória. Se não tem,
Se coloca na presença dele, que ele vai te encher de novo. Lembra das virgens, dai aí um pouquinho do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. À meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo. Vai ser muito triste quando a trombeta soar, quando o grande dia de Deus chegar, e crentes que estão com a lamparina vazia, com o azeite quase acabando, aí ele vai olhar e falar assim: mas desse jeito não tem como subir, desse jeito não dá para ir. Aí olha para um lado e para o outro, como elas disseram: dai-nos o vosso azeite. Ela disse: não, ide a quem vende e comprai, para que não falte a nós e a vós. A nossa lamparina está acesa, nós estamos na posição, nós vamos subir no arrebatamento. Não dá tempo. Aquilo era uma parábola que Jesus contou, mas eu quero te dizer, não vai dar tempo de buscar azeite. É só uma parábola. Aquele bate-papo é só para descontrair dentro da parábola, para que você entenda e eu entenda melhor. E quando elas foram para comprar, quando voltaram, o que aconteceu? As 5 virgens preparadas já estavam com o Senhor, e elas gritavam, batiam e diziam: Senhor, abra-nos a porta, Senhor, porque nós já temos azeite. Infelizmente muitos só irão priorizar as coisas de Deus e irão buscar o Senhor quando o arrebatamento acontecer. Muitas pessoas naquele dia correrão de um lado para o outro, dizendo: eu quero ser cheio, eu quero orar, eu quero consagrar, porque eu também quero subir, e não tem jeito mais. Prepare a sua alma hoje, prepare a sua vida. Se você já está cheio, glória a Deus, que Deus possa transbordar na sua vida. Coisa boa é trabalhar com crente transbordante. Crente transbordante, por onde ele passa, ele vai contagiando de forma benéfica. O crente, quando ele não tem azeite, ele é seco, ele é duro, ele é difícil de lidar com ele. Tudo que você faz não presta, não está do jeito que ele quer. Se vai fazer qualquer coisa, ele põe obstáculo, ele põe uma pedra no meio do caminho. Ele é sempre um obstáculo para tentar impedir que a obra aconteça. Mas o crente transbordando não, aonde ele passa, ele transborda alegria, amor, graça, poder. Pessoas se convertem, pessoas se rendem, pessoas se alegram na presença de Deus. E eu venho nessa noite dizer para você que você nasceu foi para transbordar. Para subir no arrebatamento precisa estar aceso. Para subir no arrebatamento precisa estar cheio, cheio até transbordar. Oh, aleluia! Eu sei que aqui tem crente transbordando, eu sei que aqui tem crente também que está pela metade, eu sei que aqui também tem pessoas que está precisando começar tudo do início, para que algo novo aconteça na sua vida, mas ainda dá tempo, não importa a forma que você entrou aqui, o importante é que a palavra de Deus vai te encher de tal forma, que você sair cantando e dizendo: só o Senhor é Deus. E é interessante que o diabo conhece o crente que tem o poder de Deus. O diabo conhece o crente que está cheio do Espírito Santo. Você acha que o diabo não consegue identificar, dizer está vazio? Está vazia, é só aparência, só conversa fiada, só barulho, né? Já viu aquele negócio? Muito trovão e pouca chuva. Tem aqueles crentes vazios demais, eles fazem aquele barulho, movimento, e aonde ele chega, aquilo é só para impressionar, para causar uma impressão e dizer: não, esse aí, meu amigo, está orando mesmo, não está orando nada. É só fazendo movimento
Mas só que o diabo sabe quem é crente e quem tem unção. O diabo, quando vê uma mulher, canela de fogo, reteté de Jeová, ele corta caminho, porque ele sabe, se ele ficar no meio, o rolo compressor vem lá e vai pisar tudo. Mas também ele sabe que quando os crentes é vazio, não tem a presença de Deus, ele fica cirandando no meio das pessoas, brincando no meio do povo. E esse crente que não tem o Espírito Santo não vai alcançar a graça do arrebatamento, mas crente cheio do poder de Deus vai viver essa grande realidade. Estamos encerrando. Jesus voltará para buscar uma igreja irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23. O texto diz o seguinte: que devemos conservar o nosso espírito e alma e corpo irrepreensível para a vinda de Jesus. O texto está dizendo que nós devemos ser pessoas, igreja irrepreensível. Igreja irrepreensível é aquela igreja que Deus olha para ela e tem prazer nela. Não é a igreja que Deus está açoitando e corrigindo, porque se Deus está corrigindo, é porque não é ainda irrepreensível. Mas a igreja irrepreensível é aquela igreja que está buscando todos os dias uma perfeição. É a igreja que a todos os dias está orando e dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu preciso entrar no céu pelas portas. Senhor, me ajuda a ser mais crente. O crente irrepreensível é aquele que quando vê o pecado e o inimigo oferece-lhe uma bandeja, ele diz não. É aquele que quando vê uma porta aberta e uma porta grande e bela, mas que são armadilhas e ciladas, e ele diz não. É aquele que mesmo quando vem a proposta indecente do inimigo dizendo: você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem nada, ninguém está vendo, ele diz não. Esta é a igreja irrepreensível. Mas tem muitos dizendo ser irrepreensível, mas estão fazendo nas caladas coisas escondidas, porque ninguém está vendo. Eu vou pegar isso, é dos outros, mas ninguém vai saber. Deus não quer isso. Deus quer uma igreja justa, uma igreja fiel, uma igreja lavada, uma igreja regenerada pelo poder do sangue do Cordeiro, uma igreja com a mente transformada, uma igreja curada para curar aqueles que estão perto dela. Jesus precisa santificar completamente todos nós dos desejos da carne. Eu sou uma igreja irrepreensível, mas faz coisas que desagradam a Deus, está errado. A igreja irrepreensível é a igreja que está buscando perfeição diante do Senhor. É a igreja que chora muitas das vezes por cometer até mesmo um erro. Depois ela percebe e diz: eu errei, não podia ter feito assim. E ela volta lá e conserta. Tem gente que é crente, mas eles estão tão desordenados, com a mente tão cauterizada, que eles ferem, eles machucam e não estão nem aí. Eles passam por cima, se preciso for, quebra regras e princípios para dizer que é alguma coisa e não vai chegar a lugar nenhum. Não quebre os princípios de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado e acabou. Se a Bíblia diz que não pode, não pode e acabou. Não adianta mudar a aparência e dizer que não é pecado. Se é pecado e acabou. Já pensou como é que vai viver? Mas eu creio que o arrebatamento está para acontecer, porque antes que o mal venha sobre a terra, a igreja do Senhor vai ser tirada.
Porque o que querem amordaçar a igreja, e se a igreja falar que adultério é pecado, prostituição é pecado, aí vai ser o quê? Discurso de ódio. Aí alguém pega lá, ó, o pastor Roberto pregou na Assembleia de Deus Ebenezer lá, pega a parte do vídeo, leva para o juiz vai mandar prender o pastor Roberto. O senhor que é o pastor Roberto, você está infringindo a lei, por quê? Você está propagando discurso de ódio. Eu? Não, você falou que não pode fazer isso e contra a lei. Então é isso que essa lei da fake news quer fazer, né? Aí a pessoa por lá embutido tem 1001 coisa. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil, e Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, porque querem tornar o Brasil como se fosse uma Coreia, como se fosse a China comunista. Lá na China, se você for mandar uma mensagem, você primeiro, a mensagem passa por eles analisam a sua mensagem para depois enviar para o fulano de tal, para ver se não está infringindo a lei. Será que o Brasil, eles querem fazer do Brasil isso aí também? Aí a mensagem passa por lá, eles analisam, não pode passar. Sua mensagem não pode chegar no destino que queria que ela chegasse. É o final, irmão. É o fim dos tempos e ainda tem muita gente dormindo, se preocupando com poucas coisas. Vamos deixar esse mundo para lá. Nós temos que desprender dos prazeres do mundo para fazer parte da igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, como está em Efésios 5:27. A igreja de Cristo é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, é uma igreja purificada pelo poder de Deus. Você só vai sarar alguém se primeiro você estiver sarado. Você só vai poder alcançar alguém se você primeiro foi alcançado, porque não tem como o doente liberar uma palavra de vida se ele mesmo está morrendo. Então Jesus quer levantar homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres irrepreensíveis. Por onde quer que você venha passar, a glória de Deus se manifestará através da sua vida, e vidas se converterão ao Evangelho, milagres extraordinários vai acontecer. Eu creio que Deus vai derramar uma unção tão grande sobre a tua vida, que Deus vai trazer pessoas dos 4 cantos da terra, para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida, e essas pessoas serão beneficiadas através de ti. Fica de pé nessa noite. Eu vou concluir dizendo: a volta de Cristo tem que ser a nossa maior esperança sempre. Que possamos a cada dia pedir para Deus nos ajudar e se desprender do mundo e buscar com prioridade e santificar, aguardando, desejando a volta de Jesus. A volta de Jesus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo venha derramar a unção dele sobre as nossas vidas, e que nessa noite nós possamos entender que o céu nos aguarda. Deus tem um céu lindo, todo ornamentado de ouro. Os muros são de jaspe, os muros de cristais, as ruas são de ouro. Deus está no meio dela. Essa cidade não necessita de sol, porque lá ilumina o próprio Deus, é a luz que iluminará-nos para sempre. Irmão, o que está nos aguardando, muitos homens que tiveram visões, que tiveram a oportunidade de ver algo parecido, não queriam jamais voltar para essa terra, por mais melhor que fosse a fase que eles estivessem vivendo, porque tudo isso aqui não é nada diante do que Deus tem para nossas vidas.
alegra o teu coração. E se alguém te perguntar por que tu és um crente desse jeito, aí tu diz: é porque eu almejo o céu, eu espero um dia entrar lá pelas portas e conhecer o meu bom e amado Jesus. Eu quero conhecer meu Jesus, eu quero entrar lá pelas portas, eu quero dizer: Jesus, valeu a pena pagar um preço. Eu quero ver Isaac, Abraão, Jacó, eu quero ver os meus irmãos que dormem no Senhor, e você dizer: valeu a pena nós ficarmos firmes e renunciar tudo por amor a Jesus. Não negocie a sua fé, não negocie a sua fé com ninguém. Permaneça no foco, em nome de Jesus. Adore o nome do Senhor. Feche os teus olhos, fala com Deus, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do arrebatamento vai acontecer. Quando, pastor? Pode ser ainda hoje, pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, mas o importante é que vai acontecer, porque passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Há um lugar te aguardando.